Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula dessa quinta-feira. Hoje nós falaremos sobre um assunto essencial para uma vida relevante, que é como reverter cenários difíceis. Como podemos nos reinventar e superar situações difíceis e perigosas para a nossa vida. Espero que você possa ir entrando e engajando, curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando para que o canal, né, para que essa plataforma possa enviar para mais pessoas. Ontem nós falamos também sobre um assunto que eu gostei muito, que eu acho que possa ter ajudado muitas pessoas, que foi falar sobre a paternidade de Deus. Um assunto também essencial para nosso relacionamento com a eternidade, com aquilo que está além do sol. E eu espero que também possa ter ajudado você. O vídeo de hoje eu fui motivado a fazê-lo com base também naquilo que eu identifico que é um dos grandes males, uma das grandes dificuldades que a nossa geração tem tido, que é passar por situações difíceis. Muitos de nós, na verdade, somos talvez criados, existe aquela frase, né, de que tempos difíceis formam pessoas fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis tornam pessoas fracas, e as pessoas fracas formam tempos difíceis, e é um ciclo que se retroalimenta. Eu entendo que quando existe situações onde a criação, né, onde a família está bem estruturada e que busca, isso é bom, trazer situações boas, positivas para os seus filhos, muitas vezes as situações fáceis que os pais tentam trazer para os seus filhos, muitas vezes também trazem situações difíceis, que elas tentam blindar os seus filhos de tantas coisas e acabam não preparando-os ou trazendo a eles a capacitação para suportar momentos difíceis, talvez um fora de uma pessoa, talvez uma nota ruim no vestibular, coisas que são normais da vida, mas que para pessoas que não foram treinadas, forjadas, às vezes nos processos da vida que nós iremos falar no dia de hoje, muitas vezes elas não serão capazes de suportar esses momentos. Por isso que é tão essencial nós entendermos a respeito destes momentos, de como suportar momentos difíceis. E eu gostaria de começar com uma história. Eu sei que nós, seres humanos, somos pessoas que somos seres que adoram histórias, então eu gostaria de falar sobre duas histórias hoje, uma no início e outra no final desta aula, que falam sobre a minha própria história de vida, como que eu suportei dois momentos muito difíceis em minha vida. E o primeiro momento foi no ano de 2020, 2019, na verdade, 2018 para 2019, onde eu estava saindo do ensino fundamental, então eu era bem novinho ainda, e eu tinha uma decisão para ser tomada. Como eu não vim de uma família com estrutura financeira muito privilegiada, eu não poderia entrar em uma escola particular, privada, que me daria situações boas, né, uma condição de ensino melhor. Então, como eu estava saindo do ensino fundamental e iria para o ensino médio, eu tinha a oportunidade agora de escolher o lugar em que eu iria estudar durante 3 ou 4 anos, em que eu iria estar passando o ensino médio. Eu falo 4 anos porque talvez alguém que está assistindo pode pensar, mas como o ensino médio teria 4 anos? Vocês irão entender. Então eu passei a buscar formas de entrar em uma escola de qualidade que não iria custear coisas que estariam fora da minha própria capacidade. E então eu entendi que existiam processos seletivos, existiam provas, concursos, realmente, a gente chama aqui de bolsões, né, que a gente poderia realizar provas que, dependendo da pontuação que fosse conquistada nessas provas, seria capaz de alcançar uma bolsa em escolas particulares. Então eu lembro que eu passei durante todo um ano, 2018, estudando, me preparando, me forjando para esse processo de passar e conquistar uma bolsa em uma escola privada de qualidade. Eu acho que eu tentei para 4 ou 5 escolas, se eu não me engano, mas em nenhuma delas eu consegui uma pontuação que fosse relevante. Mesmo estudando durante todo o ano, mesmo abrindo mão de muitas coisas, mesmo renunciando a momentos de lazer, eu não consegui adquirir esse sucesso. Eu não consegui adquirir o objetivo que eu tinha em mente. Então, talvez eu poderia olhar para aquilo e pensar, nossa, eu fracassei. Eu estou no momento em que talvez Flávio Augusto da Silva, um grande empresário, disse que era um ponto de inflexão. Momentos que são chave em nossa vida e que a decisão que nós tomamos irá influenciar durante todo o nosso destino. Eu entendo que a minha decisão de não sucumbir frente ao fracasso, de não pensar, tá, eu não consegui, então eu não vou mais conseguir, eu sou fracassado para sempre, e vou tentar, vou seguir então o curso da vida normal e vou ir para uma escola comum. Mas não, eu continuei tentando. E eu lembro que depois eu tentei o vestibular, tentei o processo seletivo para o IFES, que é uma escola muito renomada aqui em minha cidade, e consegui passar em um dos primeiros lugares, estudando também, também como resultado de todo esse processo. Mostrando então que
independentemente de como nós entramos num cenário difícil, Einstein dizia, né, que a mente que entrou em um problema, que entrou em uma situação, não pode ser a mesma que vai te levar para fora dele. Então, a mentalidade, ou a cosmovisão, isso também é algo que a gente vai falar na aula de hoje, a forma que eu vejo o mundo, a lente que eu olho para a realidade, a lente que nós olhamos para a realidade, quando nós estamos em um processo difícil, não pode ser o mesmo que vai nos fazer sair de lá. Por isso que é essencial nós entendermos quais são as nossas crenças, quais são as nossas convicções, aquilo que nós temos como princípio-chave em nossa vida, que irão, de fato, nos mover para fora ou irão nos manter nestes processos. Então, esse processo que eu comentei aqui teve um final feliz. Eu passei no IFES, foram 4 anos de ensino médio, então o ensino médio comum tem 3 anos aqui no Brasil, mas eu consegui passar nesse concurso, nesse processo seletivo. Entrei em uma escola muito renomada e consegui fazer esse ensino médio, que foi um processo tão positivo para a minha vida. E partindo desse ponto, né, dessa história, onde eu tive um cenário difícil, um cenário que era adverso para muitas pessoas, eu decidi me reinventar, decidi uma palavra-chave também para entendermos esses processos da vida, ressignificar este momento. Ressignificar significa trazer um novo significado, trazer uma nova atribuição de sentido para a nossa vida. Eu falei no vídeo passado sobre isso, que o sentido da existência, né, Viktor Frankl, um grande psicólogo, disse que a capacidade humana de dar sentido à vida é aquilo que nos diferencia como seres humanos. Por isso que eu trouxe o sentido de que, beleza, como Thomas Edison disse, ao inventar várias coisas que não deram sucesso, ele que foi o inventor da lâmpada elétrica, fez várias invenções que não foram bem sucedidas, mas a cada uma delas ele falava que não era um fracasso. Na verdade, a cada possível e aparente fracasso mostrava para ele o mais próximo de estar no sucesso. Aquilo que Napoleão Hill diz também, que identificou e codificou como um dos princípios da lei do sucesso, da lei do triunfo, que é a capacidade de se reinventar, de diferenciar um fracasso, uma derrota temporária daquilo que é permanente, que é o fracasso realmente. É entender que não é sobre a quantidade de vezes que nós caímos, como o Rock Balboa disse naquele filme Creed, ao seu discípulo. Não é quanto na vida, não é quanto de nós somos capazes de ficar caído, né? Não é sobre quantos socos nós sofremos do destino, mas a capacidade de nós levantarmos e seguir em frente. Este é o princípio que Rock tira dos rings, né, no boxe, e também pode ser trazido para nossa vida. Não é sobre a quantidade de vezes que nós caímos, não é a quantidade de vezes que nós entramos em situações difíceis, mas o quanto de nós somos capazes de sair deles. E também é essencial nós entendermos quais cenários difíceis, quais processos, quais, talvez na linguagem bíblica, desertos nós passamos, que são causados por nós mesmos, e quais são realmente permissões ou vontade divina em nossa vida. Eu participei em 2023 da Noite de Destino, uma palestra do Thiago Brunet, onde ele falava sobre isso, a diferença entre os gigantes que são provocados por nós e gigantes que o próprio Deus envia. Na história de Davi, por exemplo, existia um gigante, um problema que veio contra ele, que nesse caso era Golias. Davi foi apenas fazer o seu trabalho, que era trazer o alimento para os seus irmãos. E lá surgiu esse gigante que afrontava o nome do Senhor, e Davi entendeu que aquilo era um sinal divino para que ele pudesse ser promovido. E também aqui está um princípio-chave ao entendermos isso. Quando nós passamos por cenários difíceis, situações que são enviadas pelo próprio Deus para nós, isso pode nos promover. Ao mesmo tempo que se nós não formos capazes de confiar em Deus, de fazer aquilo que deve ser feito, isso também não irá nos levar para o próximo nível e irá também nos afastar do nosso destino. Então, existe essa diferença entre os gigantes, os problemas difíceis, as situações adversas que vêm contra nós, que são naturais, que vêm de fato com coisas que não estão no nosso controle, mas também existem coisas que nós provocamos. E isso também está contido na história de Davi, quando em 2 Samuel vai dizer sobre o pecado dele com Batseba, a esposa de Urias, o heteu. Quando Davi, então, olhando a Batseba se banhar, ele, no tempo que os reis iam para a guerra, na primavera, Davi decide estar em sua casa. E ao fazer isso, ele cobiçou a mulher do outro e consumou um ato de adultério. E não apenas isso, não bastava apenas o adultério, mas ele também causou o assassinato, o homicídio de Urias,
o esposo até então esposo de Betseba. Então, esse ato ruim de Davi provocou toda uma situação difícil em sua vida. O seu filho violentou a sua irmã, a irmã dele, no caso, né, filha de Davi também. Depois isso causou perseguições, e Davi causou uma cisão em seu reino realmente, nos mostrando então que as situações difíceis que são provocadas por nós podem ser remediadas quando nós nos arrependemos. Eu estou lendo agora o livro Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, e também uma grande metáfora para isso, uma metáfora da luta do homem contra a sua própria natureza. Quando nós vemos a história de Robinson Crusoe, por exemplo, ele é um homem criado por seus pais, uma família estruturada, e decide sair de onde ele estava para ganhar o mundo navegando, para fazer aventuras, para explorar o mundo. E o pai dele, a mãe dele falavam que ele não devia fazer isso, que era algo muito perigoso para a sua vida. Mas, quebrando o princípio da honra ao pai e à mãe, Robinson Crusoe, que também era um homem muito desafortunado, que não tinha inteligência de entender as estações, viajou em barco em um período que não era para ser viajado. Ele quebrou vários princípios, usou de muita teimosia, e ao fazer isso, ele colheu várias consequências. Eu ainda estou na metade do livro, não sei o que acontece no final, mas algo que eu retiro deste livro é que, muitas vezes, nós, pela teimosia, pela obstinação, cometemos erros que irão causar muitas consequências. Mas aquilo que eu aprendo com Davi, em sua história, é que nenhum erro pode nos afastar do arrependimento. É claro que nós devemos sim nos arrepender. Eu falo no vídeo anterior que a vida virtuosa é aquela que nós vivemos de forma irrepreensível, mas quando nós cometemos algo ruim, é essencial sim nós nos arrependermos, nós voltarmos atrás, termos a metanoia, a mudança de mente. Muitas vezes isso não vai invalidar as consequências dos nossos atos. Quando Davi se arrepende do seu pecado com Betseba, mesmo assim, ele se arrependendo, ele teve muitas consequências. A sua família foi praticamente destruída. Mas isso mostrou a ele o coração arrependido e quebrantado. Então, identifique qual é a sua situação atual. Esse cenário que você está agora foi provocado por você mesmo ou foi algo que talvez Deus enviou para te promover para um próximo nível? Identifique quais são as suas crenças limitantes, as suas convicções, a sua capacidade de pensar. Será que eu sou capaz de suportar essa situação difícil? Eu falei no início do vídeo sobre o momento em que eu estava em grande potencial de diferença em minha vida, que era entrar no ensino médio no IFES ou em outra escola. Eu decidi continuar em frente, decidi usar toda a preparação, toda a capacitação que eu tive durante todo o ano para suportar esse momento difícil e reverter esse cenário para algo que fosse que iria beneficiar a mim. Então entenda qual é a situação atual, talvez como na parábola do filho pródigo, busque cair em si. Essa autoanálise, essa capacidade de se autoanalisar, de identificar qual é o seu pecado, qual é a sua falha, agora também é essencial para entender qual é a sua situação atual. Eu comentei que eu iria falar também a respeito de cosmovisão, que nada mais é do que a lente ou os óculos que nós usamos para enxergar a realidade. Então eu pretendo postar nessa semana um vídeo falando sobre isso, que nós não somos aquilo que nós fazemos. Existe uma diferença entre identidade e as diversas atividades que nós realizamos. Eu sou uma pessoa que busca aprender. Eu sou, então, como me defino, um eterno aprendiz. Isso é o que eu não sou, uma pessoa que é curiosa, que busca aumentar sua inteligência, sabedoria. Isso é algo que eu sou. Algo que eu faço agora é postar vídeos. Talvez não vou fazer isso durante toda a minha vida, mas é algo que eu estou realizando agora. Então existe uma diferença entre a pessoa que nós somos, a nossa identidade, e aquilo que nós fazemos agora. Por isso que é essencial nós entendemos, ao nos defrontarmos com situações como essa, para nos reverter realmente esses cenários, é entender quem nós somos realmente, quais são a nossa identidade realmente alicerçada, e aquilo que nós não somos, aquilo que nós apenas fazemos. Ao entender isso, nós certamente teremos uma clareza maior sobre como realmente nós podemos ter habilidades ou as ferramentas que irão permitir com que nós saiamos dessa situação. Seja aquela que nós mesmos causamos, que primeiramente é preciso ser sucedido pelo arrependimento, para depois sofrermos as consequências, ou seja, aquelas que o próprio Deus enviou para que nós possamos ser elevados para o próximo nível. E como eu prometi, eu disse que eu iria contar duas histórias. A primeira eu contei no início deste vídeo, que foi minha história sobre entrar no ensino médio, e a segunda agora foi também um momento muito difícil, em que não foi eu que provoquei, mas que veio até mim, que foi o falecimento da minha mãe em 2023, quando ela sofreu um acidente e infelizmente ela perdeu a vida. Então, naquele momento, talvez eu poderia pensar, isso é um cenário difícil que talvez eu não consiga suportar. Talvez eu olhar minha família, eu não seria capaz de permanecer firme e consolar aos outros familiares que estavam também sofrendo com aquilo, com a dor do luto. Mas eu entendi que muitas vezes Deus trabalha de coisas através de formas misteriosas que nós não somos capazes de entender.
na verdade. Por isso eu entendi que ao perder a minha mãe, eu deveria suceder o cenário, o legado dela. Então, certamente ela não gostaria de ver com que eu destruísse a minha vida a partir da despedida dela. É claro que a despedida dela foi algo muito repentino, algo que foi muito precoce, né? Algo muito cedo, aquilo que nós esperamos, mas eu entendi, eu busquei utilizar daquilo para realizar algo positivo para minha vida. Então eu busquei me aproximar mais de Deus, busquei seguir, de fato, aquilo que ela me ensinou. Então, isso que eu estou realizando agora é uma forma também de honrar o legado dela e também é um fruto desse cenário difícil que eu reverti. Não apenas por minha própria força, é claro, mas também por aquilo que eu entendi que era essencial para a nossa vida. Por isso, meus amigos, eu concluo essa aula dizendo: entenda qual é o cenário difícil que você está passando. Entenda se isso foi causa da sua própria insensatez ou falta de sabedoria, ou se isso é algo que o próprio Deus enviou para que você possa ser levado para o próximo nível. Entenda quais são as suas convicções, as suas crenças limitantes que você está carregando consigo. Será que você tem carregado crenças que dizem: eu não sou capaz de superar isso? Será que você tem carregado convicções que dizem que você não é, que você é um fracassado, que você não nasceu para vencer? Talvez você está aqui para entender que sim, você está para crescer, para realizar aquilo que você propôs na sua vida. Então é essencial nós entendemos isso, temos esse entendimento sobre como reverter cenários difíceis. Espero que você possa ser ajudado com esse vídeo. Se você foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Até a próxima. Muito obrigado. Um bom dia.